Bom dia, meus amores, tudo bom? Hoje, quinta-feira, 15/10/2020. Hoje nós vamos estar com a disciplina de língua portuguesa, tá certo? E hoje nós vamos estar trabalhando, fazendo o estudo dos descritores, viu, turminha? Hoje nós vamos estar estudando o descritor 25 e o descritor 26. E a tia Leidiane irá explicar esses dois descritores apresentando o texto, exemplo de questões para vocês, ao ler um enunciado, vocês saber qual é o descritor que vocês estão trabalhando, não é? Também vocês conhecer o descritor em si, tá bom? O que é o descritor 25? Vamos começar com o descritor 25, que é reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Ou seja, eu saber, resumidamente, né? Eu saber aquela palavrinha lá no texto, né? Ela está se referindo a quem? A que? Tá certo? A tia Leidiane vai ler um texto agora e nós depois vamos fazer o estudo desse descritor, ok? Seguinte, o roubo. Acompanhe. Um homem foi se confessar. Padre, roubei uma corda. Filho, disse o padre, isso não é um pecado muito grave. Mas, padre, havia uma vaquinha amarrada na corda. Nesse texto, no trecho, isso não é um pecado muito grave. O termo destacado refere-se ao fato de. Então, isso aí. O termo está se referindo ao fato de o homem ir se confessar. B. O homem ter roubado uma corda. O padre ouvir a confissão do homem. Ou D. Ter uma vaquinha amarrada na corda. Então, nesse trecho aí, isso não é um pecado muito grave. O termo destacado refere-se ao fato de que? Então, turma, se eu for pela compreensão lá do contexto do texto, né? Quando o padre fala assim, ó, filho, disse o padre, isso não é um pecado muito grave. Isso aí que o padre está se referindo seria o homem ter roubado uma corda, não é? Isso aí que o padre estava se referindo era o fato de um homem ter roubado a corda, né? Isso não é um pecado muito grave, não. Então, isso aí seria o que ele teria roubado, né? Pela compreensão do padre, o padre achava que ele teria roubado apenas a corda, não é? Então, a resposta correta seria o item B. Vamos para um outro exemplo de texto que nós vamos ter como título o seguinte: a casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Aí vamos para a pergunta. Nesse trecho, nos versos, ninguém podia entrar nela não. O termo destacado se refere-se à casa, à parede, rede ou à Rua dos Bobos. Então, se observar, ninguém podia entrar nela não, né? Então, ela vai estar lá na quinta linha, mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Então, esse nela aí, eu tô me referindo à casa, não é? Então, gente, o descritor 25 vem ser isso, eu saber o que aquela palavra, o que
o que aquela palavrinha ela está se referindo de acordo com o contexto do texto, tá bom? Então, esses textos, essas perguntas são exemplos das perguntas que geralmente contemplam esse descritor. Vamos agora para o descritor 26, que vem falando o seguinte, ó. Reconhecer o sentido das relações lógicas discursivas, marcada por conjunções e advérbios. Nas aulas presenciais, nós estudamos muito os advérbios. Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, afirmação, dúvida. Então, o descritor 26 vem ser isso, eu reconhecer advérbios e locuções. Eu ler aquele trecho daquele texto e saber, será que ele está dando a ideia de quê? De tempo, de modo, de causa, de negação, de afirmação. Eu saber o advérbio que vai estar trabalhando lá dentro daquele trecho, lá dentro daquele contextozinho lá, naquela frase, tá certo? Nós vamos para o nosso primeiro texto, que vai estar falando assim, ó. Durante o jantar da família, todos estão tomando sopa tranquilamente, quando Joãozinho começa a gritar: pai, 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 pare com isso agora, repreende o pai bravo. Quantas vezes eu já te disse que não se deve gritar desse jeito à mesa? A hora da refeição é uma hora de paz. A partir de agora, calado, senão vai ficar de castigo. Silêncio geral. Todos continuam tomando sua sopa, até que um misto de remorso e curiosidade faz o pai perguntar: mas afinal, o que você queria me dizer, hein? Ah, eu só queria falar que tinha uma mosca nadando na sua colher de sopa. Aí, nós temos como pergunta a seguinte: nesse texto, no trecho, durante o jantar da família, a expressão destacada da ideia de causa, lugar, modo ou tempo, durante o jantar. Se é durante o jantar, é o período, né? Então, aí vai estar dando ideia de tempo, ok? E o descritor 26 vem trabalhar isso, esses advérbios, eu saber qual é o advérbio que vai estar sendo falado lá naquele enunciado, tá bom, turminha? Essa será os 2 descritores que nós iremos estar trabalhando, tá bom? A atividade de vocês terminou de assistir o vídeo, peçam a atividade de vocês em PDF. Não se esqueça da leitura diária, vai estar lá a leitura do dia, faça a leitura. Mandem um retorno com a compreensão do que vocês entenderam, tá bom? Luane fazendo os registros da aula de língua portuguesa, o que você aprendeu na aula de hoje de língua portuguesa. Quando a tia Leidiane me mandar a correção, dê o retorno de como vocês se saíram na correção, tá bom, turminha? Um beijo no coração de cada um de vocês e tchau, tchau, meus amores.